Marabá significa filha da mistura, filha do estrangeiro, filha da indígena com o branco. É uma palavra de origem indígena e que trata muito sobre as suas raízes, mas também sobre a concepção da época com relação a este território. A historiografia nos conta que Marabá ela tem em suas raízes os povos indígenas Gavião, Xicrim e Caiapó, que aqui viviam à beira do rio em uma relação íntima com a floresta e com as águas. Marabá ela se iniciou, sua habitação, no que conhecemos hoje como Pontal, nessa confluência entre o rio Tocantins e o rio Tacaiunas. Então é uma cidade que ela tem íntima relação com as águas e também com a floresta. É importante observar o histórico de Marabá a partir dessa perspectiva ambiental e como que se desenvolveu essa exploração de seu território. Então, deve-se aos rios e à floresta a expansão e ações de grandes projetos do seu desenvolvimento. Em 1892, Carlos Leitão ele chega a este território onde se localiza o Pontal e ali instala o Burgo Itacaiunas, onde há a exploração do caucho e uma comercialização por meio dos rios. Não haviam estradas naquela época, então o rio era um dos pontos em que havia o escoamento desta mercadoria. Mais à frente, nós vamos observar que a partir desse burgo surgiu a vila nomeada Marabá por Francisco Coelho, maranhense que deu este nome em referência ao poema de Gonçalves Dias. Então vamos observar que em 5 de fevereiro de 1913 foi quando ocorreu essa emancipação política de Marabá, do território de Baião, que é um município extenso, e a sua emancipação se deu em 1913. E é assim que comemoramos a cada ano, 5 de abril, o aniversário de Marabá. Nós vamos ter, depois do ciclo do caucho, quando há uma baixa, nós vamos observar o ciclo de exploração da castanha do Pará, que também era feito esse escoamento de mercadoria por meio dos rios. Logo depois do ciclo de exploração do castanho do Pará, e que isso vai render uma movimentação de famílias de poder, inclusive muitos casarões que se encontram na velha Marabá, nós vamos ter a exploração da madeira. Em 1970, com esse cenário de inserção de ditadura militar, nós vamos observar que há uma projeção de grandes projetos desenvolvimentistas nessa região. Então, outra vez, a Marabá ela será cortada por rodovias e também propagada como um território a ser explorado, habitado. Vamos observar, inclusive, por meio de campanhas como Terras Sem Homens para Homens Sem Terras, uma alta migração para esse território por meio da construção dessas rodovias ou também de pleitear essas terras. Nós vamos ter também o garimpo de Serra Pelada, que é próximo à nossa região, ao nosso território de Marabá, em que vêm muitos migrantes, principalmente nordestinos, para esse local. E a Marabá ela vai receber também esse contingente de pessoas. Então, o núcleo que se concentrava no que é atualmente a velha Marabá, com essa confluência de muitas pessoas, acaba que se expande para outros territórios. Nós vamos ter a nova Marabá, que ela inicia com esse projeto de realocar o núcleo, inicia com esse projeto de realocar as pessoas que estavam na velha Marabá e que passavam por um processo de enchentes na nova Marabá. Nós vamos ter o bairro Amapá, que vai crescer a partir dessa migração de pessoas que vêm para o garimpo, que vêm para esses outros territórios trabalhar nessa exploração de recursos naturais. Então é uma terra que ela vai se organizando em torno da confluência desses rios, em torno da venda e da extração de seus recursos naturais. E aí nós vamos ter um outro ciclo econômico, que é a questão da mineração, que até hoje existe, do aço. Então a Marabá ela vai muito nessa perspectiva da exploração de seus recursos naturais, que vão originar conflitos de terra, que vão originar esses conflitos de poderes. Atualmente, a Marabá ela é filha dessa mistura, dessa confluência de migrações que vem atualmente para o trabalho de empresas, mineração, mas também serviços públicos, a oferta desses serviços públicos. Atualmente, Marabá é uma cidade dos encontros, da mistura dessas culturas, dessas tradições, dessa culinária que vem
tanto do Pará, quanto do Maranhão, quanto do Goiás, quanto diversos outros territórios nacionais. A Marabá é esse encontro, essa relação com a natureza que pulsa também na Amazônia. Então é importante observar que todo esse histórico, toda essa marca de exploração e de conflitos, ela também é de resistências, de pessoas que vieram, de pessoas que estavam aqui, de pessoas que se posicionam, que lutam e que defendem este território que é Marabá, que é a Amazônia.